Boa noite. Luís Filipe Vieira aceitou que os votos físicos das últimas eleições do Benfica sejam contados. Esta posição surge depois de o novo presidente da mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade, ter anunciado que tinha enviado uma carta à direção a pedir a contagem dos votos depositados em urna a 28 de outubro. A revelação foi feita num comunicado no site oficial. Foi também num comunicado no site que a direção do Benfica anunciou ter aceitado o pedido da mesa. A contagem vai ser feita com acompanhamento de representantes de cada lista concorrente ao ato eleitoral e supervisionada por uma empresa de auditoria sem qualquer ligação ao Benfica. A direção, liderada por Luís Filipe Vieira, aceitou também que seja marcada a Assembleia Geral Extraordinária com urgência, mas continua a não haver uma data definida. No comunicado, o Benfica realça que é na transparência que a direção se move sem equívocos. Já vamos voltar ao Benfica, mas para já olhamos para novas imagens do campeão nacional Sporting. No treino de hoje, Ruben Amorim voltou a dar primazia ao trabalho com bola. No site oficial, o Sporting explica que este foi um treino com exigência máxima. É também realçado que os jogadores deram uma resposta positiva. O dia foi também marcado por nova bateria de exames físicos. O técnico do Sporting voltou a contar com 23 jogadores. Ausentes continuam Mateus Reis, que está em isolamento por ter viajado do Brasil, mas também os internacionais João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves. Estão agora de férias depois da participação portuguesa no Europeu. Sebastián Coates e Gonzalo Plata ainda estão ao serviço das respectivas seleções na Copa América. De Braga. O Sporting deve fechar a contratação de Ruben Vinagre ainda esta semana. O defesa esquerdo deve chegar a Alvalade emprestado pelo Wolverhampton com uma cláusula de compra. A notícia é do jornal A Bola. Ruben Vinagre chegou a estar na lista de reforços do Benfica, mas tudo indica que é o Sporting que vai garantir esta contratação. A SAD leonina Pedro Gonçalves está perto de renovar contrato com o Sporting. De acordo com o jornal Record, a renovação está apenas presa por detalhes e poderá ser agora oficializada com o fim dos compromissos das seleções. O salário do médio vai ser aumentado dos 500 para os 700 mil euros e a duração do contrato prolongada por mais um ano, até 2026. A cláusula de rescisão de 60 milhões de euros também deverá subir-los. Para apresentar o novo equipamento, o Benfica escolheu jogadores experientes e também alguns jovens da formação. Pizzi, Grimaldo, Otamendi, Weigl, Tarapte e Chiquinho participaram nesta campanha, juntamente com os jovens Paulo Bernardo, Tiago Araújo, João Ferreira, Henrique Araújo e Morato. Jorge Jesus teve 6 novidades no treino desta manhã, o segundo da pré-época do Benfica. Odisseias Vlachodimos voltou aos trabalhos, assim como Tomás Tavares, Florentino, Jetson, Jota e Gonçalo Ramos, que estiveram ao serviço da seleção sub-21 no Europeu. Os 6 internacionais já integraram os trabalhos com bola, depois de ontem terem feito exames médicos e testes físicos. Também o reforço Gil Dias voltou a treinar às ordens de Jorge Jesus, assim como vários jovens da formação do Benfica. Elton Leite, Gilberto, Morato e Vinícius, que estiveram no Brasil, continuam a cumprir isolamento. Já Lucas Veríssimo, o reforço Rodrigo Pinho e Darwin estão entregues ao departamento médico. De fora dos trabalhos está ainda Rafa, que está de férias depois da eliminação de Portugal no Europeu. Vertonghen, Seferovic, Otamendi e Everton estão ainda ao serviço das respectivas seleções no Campeonato da Europa e na Copa América. Nemanja Radonjic é alvo do Benfica, o extremo é jogador Seferovic é um dos nomes do momento no Campeonato da Europa. O avançado do Benfica esteve em grande destaque na vitória da Suíça sobre a França nos oitavos de final do Europeu. Marcou 2 golos no jogo que ficou decidido nos penaltis. O avançado leva já 3 golos em 4 jogos no Europeu. A cotação de Seferovic volta por isso a subir, o que pode beneficiar o Benfica. O Clube da Luz admite negociar o avançado suíço neste mercado, mas só por valores consideráveis. Além disso, o Benfica prefere fazê-lo só depois das eliminatórias da Liga dos Campeões, que se jogam já em agosto. Nuno Tavares já tem acordo com o Arsenal. O lateral esquerdo de 21 anos tem à espera um contrato de 5 épocas no clube inglês. O jornal Record explica que falta apenas o acordo entre Benfica e Arsenal. Os ingleses já fizeram uma proposta de 8 milhões de euros, mas Luís Filipe Vieira quer 10 milhões como valor fixo. As negociações continuam e estão bem encaminhadas. O Arsenal antecipou-se à concorrência de Nápoles e Southampton, que também estão interessados no lateral esquerdo. A saída de Nuno Tavares do Benfica deve ficar fechada em breve. É oficial, David Tavares sai do Benfica em definitivo para o Famalicão. A transferência do médio de 22 anos foi anunciada hoje pelo Benfica em comunicado. Também o Famalicão oficializou a transferência. David Tavares assinou por 5 épocas. O médio canhoto fez apenas 2 jogos pela equipa principal do Benfica. Na época passada jogou no Moreirense por empréstimo e no Benfica B na segunda metade da época. David Tavares ainda se apresentou no Seixal para fazer exames médicos e testes físicos, mas vai agora deixar a Luz para representar Sarai.
Já o Futebol Clube do Porto tem mostrado nos últimos dias os dotes artísticos dos... Ainda no Porto, o Uribe está a despertar o interesse de vários clubes ingleses. As exibições do médio colombiano na Copa América têm feito aumentar a lista de pretendentes. Apesar do interesse, o Futebol Clube do Porto já fez saber que o médio de 30 anos é inegociável. O Uribe tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Porto só vai reconsiderar vender o médio se Otávio e Sérgio Oliveira ficarem no Dragão. A SAD Portista precisa de fazer um forte encaixe financeiro nesta janela de transferências. Candidato à saída é a Corona, mas o Sevilha recusa pagar a cláusula de rescisão do jogador. O extremo vai entrar no último ano de contrato com o Futebol Clube do Porto e o clube espanhol entende que poderá conseguir o mexicano por menos de 20 milhões de euros. Além disso, o Sevilha conta com a vontade de Jesus Corona, que quer voltar a ser treinado por Julen Lopetegui. De acordo com a imprensa espanhola, o extremo do Futebol Clube do Porto já terá comunicado aos responsáveis do Sevilha o desejo de assinar pelo clube espanhol. O Wolverhampton não vai exercer a cláusula de opção de compra de Vitinha, que é de 20 milhões de euros. Segundo o Jornal Record, o clube inglês quer segurar o jovem médio, mas novamente por empréstimo. Esta solução não agrada à SAD Portista. Vitinha fez 22 jogos na época passada, mas só 9 a titular e nunca jogou os 90 minutos. Por outro lado, Sérgio Conceição vê com bons olhos o regresso do jogador de 21 anos. O Futebol Clube do Porto considera que Vitinha poderá subir de rendimento nas mãos do técnico. O médio vai, por isso, começar a pré-época no Dragão, mas continua no mercado à espera de uma boa proposta. Agora uma notícia que apareceu há poucos minutos esta noite e surpreendente. Luís Filipe Vieira aceitou que os votos físicos das últimas eleições do Benfica sejam contados. Esta posição surge depois de o novo presidente da mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade, ter anunciado que tinha enviado uma carta à direção a pedir a contagem dos votos depositados em urna a 28 de outubro do ano passado. A revelação foi feita num comunicado no site oficial. Foi também num comunicado no site que a direção do Benfica anunciou ter aceitado o pedido da mesa. A contagem vai ser feita com o acompanhamento de representantes de cada lista concorrente ao ato eleitoral e supervisionada por uma empresa de auditoria sem qualquer ligação ao Benfica. A direção, liderada por Luís Filipe Vieira, aceitou também que seja marcada a Assembleia Geral Extraordinária com urgência, mas continua a não haver uma data definida. No comunicado, o Benfica realça que é na transparência que a direção se move sem equívocos. Este é o primeiro tema da nossa Liga de Ouro. Comigo hoje estão o José Calado, o Bernardo Ribeiro, o Jorge Amaral e o Fernando Mendes. Uma boa noite aos quatro. Boa noite, José Calado, ainda que tardia, esta postura do Benfica é certa? Vai ver. Isto foi uma telenovela que se foi arrastando, certo? Se era para ter esta tomada de posição, porquê não mais cedo? Porque não? Andamos aqui a falar sobre isto. O Benfica já criticou aqueles que também eram os opositores, principalmente à atual direção, já criticou quem tinha perdido na Assembleia, quem tinha perdido nas eleições do clube e que continuava, de alguma maneira, a querer ser um fantasma ou querer pairar estas nuvens negras sobre o clube, já criticou essas pessoas também, já criticou algumas pessoas apoiantes dessas mesmas pessoas. Porquê? Porquê? Se a intenção de todas essas pessoas sempre foi esta, certo? Porquê que não o Benfica, em prol da transparência, como foi dito agora neste comunicado? O Benfica contribuiu para a suspeição, na tua opinião? Vamos ver uma coisa, se é para tomar este tipo de decisão, não é? Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que se dizia é que havia uma suspeição enorme sobre aquilo que se tinha passado, certo? Sobre o voto eletrónico. Se era realmente para contar os votos físicos, o porquê de não ter tomado esta posição e esta atitude antes? Seria muito melhor para todos. Para quê? Para chegarmos agora ao início de uma próxima época, onde a única coisa que nós queremos... Quando eu digo nós, acho eu que estou... Neste caso, eu não falo por todos os benfiquistas, mas nós benfiquistas queremos tranquilidade neste momento. Já chega de toda a época que foi. Já chega de todo o lixo que existiu durante esta última época, de diz que não disse, e falou, e aquele falou, e a transparência. Já chega. Ou seja, vai-se começar uma nova época e vai-se começar outra vez com este tipo de situações. Ou seja, a época já está a começar mal. Já começou... Já antes de começar esta época, já uma semana antes, já estava a começar mal, ou seja, já houve demissões. Já se demitiu o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, agora já temos outro. Por isso, se era realmente... Porque a mim parecia-me que existia um braço de ferro entre a atual direção e alguns sócios e outras pessoas que queriam realmente a contagem destes votos físicos.
Porque é que não foi tomada esta atitude antes? Não consigo entender, assim como outras coisas que eu não consigo entender, mas eu não faço parte da direção, não estou a trabalhar no clube, sou um mero comentador desportivo, mas realmente há coisas que se estão a passar no meu clube que a mim me fazem confusão e eu não consigo, algumas não as consigo entender, vou entendendo algumas delas, mas a única coisa que eu entendo é isto. Não sei para onde é que nós estamos a caminhar. Não sei. Mas não me está a agradar. Não me está a agradar porque vejo muita instabilidade dentro do clube, que nota-se que há essa instabilidade, e depois essa instabilidade é transportada também para fora. E quando isso acontece, geralmente no futebol, e nós sabemos que às vezes os resultados desportivos abafam tudo, certo? E parece que está tudo bem. Mas quando isso acontece, as coisas começam a ficar mais complicadas. Os resultados desportivos também não foram bons. Bernardo, do ponto de vista comunicacional, como é que viste esta posição que é tomada pelo Benfica com estes dois comunicados que surgem no site, separados por poucos minutos? Um primeiro em que o Presidente da Mesa diz que enviou uma carta à direção a pedir a contagem dos votos e depois um segundo logo a seguir a explicar que tudo foi aceito. Que leitura é que fazes? Bem, há uma leitura clara, bem para além de concordar. Não acontece assim tantas vezes, portanto deixa-me só concordar com quase tudo o que o Calado disse. Não, estou a brincar. Não, entendo perfeitamente o que ele sente como benfiquista, apesar de eu consigo saudar o facto de se dar um passo, um eventual passo para a transparência. Mesmo mas que percebo, sim, consigo aplicar aqui a expressão do mais vale tarde que nunca, mas entendo e concordo com tudo o que ele disse. Sobre isso fica mais ou menos a ideia que está tudo combinado, não é? Ou seja, por uma razão óbvia, porque ninguém, ou seja, não vou emitir um comunicado às 7h05 e o Calado responder às 7h10, não é humanamente possível. Não houve nenhuma reunião de direção de certeza para combinar as coisas. É difícil acreditar que se a direção não tivesse aceitado, tivesse saído o primeiro comunicado a informar que a carta tinha sido enviada, não é? Também. Se tivesse saído o primeiro comunicado hoje e a resposta viesse amanhã, ou viesse hoje ao final da noite, nós podíamos aceitar bem. A direção falou, conversou e chegaram a um acordo que, ok, desta vez vamos avançar. Assim, com este tão pouca distância temporal, mas eu isso nem, ou seja, nem me, do ponto de vista comunicacional não me pareceu muito acertado, porque fica a ideia que há uma combinação, mas também não acho dramático, muito sinceramente. Provavelmente falaram, até porque a verdade é que Rui Pereira, que é uma pessoa que conhecemos bem, porque pelo menos nos cruzamos aqui nos corredores quase todos os dias, Rui Pereira, como o Zé disse, já foi uma baixa e pelos vistos uma baixa que se calhar escusava de ter acontecido, ainda que Rui Pereira tenha saído por um ponto que não está resolvido, ou seja, Rui Pereira disse que não disse que não o deixavam marcar, mas pronto, não sentia apoio para a marcação da Assembleia Geral e a verdade é que ela não está marcada. A verdade é que ela não está marcada. Isso custa-me um bocadinho a entender, porque acho que por muito chata que seja uma Assembleia Geral, quando ela é pedida pelo número de sócios que está nos estatutos, seja em que clube for, por exemplo, o Sporting é um clube que já houve marcações atrás de marcações, já caíram presidentes em Assembleias Gerais, já, não um, mas dois, não é? Portanto, mas a verdade é que os sócios têm que ser soberanos, pelo menos no clube, os sócios não mandam nas SADs, mas nos clubes têm que ser soberanos e os sócios do Benfica já apresentaram um requerimento com os votos suficientes para a marcação de uma AG e ela não está marcada. Isso parece-me, vou utilizar o termo chato, pronto, parece-me chato, pelo menos. Mas no meio de tudo isto, deixa-me só dizer que acho que é bom que isto aconteça. Qual é o problema? Este fenómeno de facto de ser tardio, que o Zé falou muito bem, pode fazer, infelizmente, e aqui carrego muito no infelizmente, pode fazer com que não desapareçam as teorias da conspiração que existem em relação aos votos, em relação a uma série de votos físicos. E o que é que isso faz? Faz com que este clima de instabilidade que o Zé diz, e muito bem, porque o Zé já jogou muitos anos e num Benfica também que se sentia esta instabilidade, ele sabe muito melhor do que eu até do que está a falar, esta instabilidade não é boa. Não é boa. E, portanto, esta medida que eu acho que podia ser ótima para o serenar do clube, eu acho que se ela tivesse sido tomada pouco depois das... Quando a oposição veio dizer não, contem os votos, era contá-los na hora. Isto tinha que ser... Acabava esse... Porque, repara uma coisa, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas isto é como em tudo na vida. Se tu fazes um fim-capé de alguma coisa e se dizes que realmente, se há uma dúvida, se não se acredita naquilo que se está a fazer no clube, se põe em causa todos os sócios que votaram a nível de voto eletrónico, e se fazes fim-capé nisso,
depois não vens, das duas uma, ou fazes no defeso, na altura que está tudo parado, que estamos se calhar a viver um campeonato da Europa, e fazes tudo isso, ok, vamos contar. Há aqui transparência, não há nada a esconder, vamos contar. Ou fazes isso nessa altura, ou então já não fazes. Ou Agora então já te parece tarde, não é? Claro, ou então Pronto, vais eu para a percebo, frente, eu porque é percebo. assim, estamos a começar uma nova época, a última coisa que se necessita neste momento é outra vez de se fazer isto. Sabes porquê? Por causa disso que tu estás a frisar. Se vai falar disso outra vez. Claro, por causa do que tu estás a frisar, que é, Há aqui também- independentemente há de aqui fazeres também- ou não, as teorias da conspiração Há continuam. aqui um percebo dado perfeitamente. em que os dois tocaram, Jorge Amaral, e que tem a ver com a demissão de Rui Pereira, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral anterior. Essa demissão a deixou de alguma forma o Benfica quase encurralado, obrigado a tomar esta atitude em relação aos votos e à Assembleia, ou não? Antes de mais, muito boa noite. É bom estar de volta. Boa noite, Sr. Jorge. Seja bem-vindo novamente. Estás morninho, Jorginho? Estás Estou um morninho? bocadinho. Não, é mais a base. Isto é mais base. Tiraste essa cor branca, Jorge. Tiraste É essa mais cor base, branca. é mais base. Isto é mais base do que outra coisa. Não, mas efetivamente é um privilégio voltar a estar com vocês aqui no painel. É claro que quando o Calato fala em problemas, em tudo estes problemas que se vão, digamos, acumulando, esta demissão do Dr. Rui Pereira, não é ela, ela sim é que é importante. Este contar dos votos a terem que ser feitos, e eu concordo com aquilo que o José fala, já deviam ter sido feitos logo na altura, porque na altura foram postos em causa, digamos, a maneira, a transparência como eles foram feitos, o transporte, tudo, a lacragem, a segurança, tudo foi posto em causa. E nessa altura, se calhar, é que as pessoas, em prol da transparência, deviam dizer, não, vamos contar já. Não é no dia seguinte, é na semana seguinte. Não, vamos já vos provar que isto é tudo legal. Agora, onde é que estiveram guardados os votos? Nós vimos muitas das vezes muitos dos votos nessas urnas que andaram por aí, se calhar seladas de uma maneira muito só com fita cola ou algo assim. A gente sabe lá o que é que se passou. É claro que isto vai voltar ao mesmo. Luís Filipe Vieira não vai perder as eleições, como é evidente. Os votos vão ser certamente os mesmos, ou se calhar até reforçados, quiçá. Agora, o que é realmente aqui bastante fulcral é a demissão de uma pessoa que é o representante dos sócios, que é uma pessoa com muita sapiência, com muita qualidade, em que marcou uma Assembleia Geral e agora, depois deste comunicado, com um intervalo de 3 minutos, estamos a falar de 2 ou 3 minutos, parece-me que é aquele ok que normalmente o Luís Filipe Vieira faz lá nos meios, ok, pronto, aquilo segue logo, não é? Vai logo muito rápido, não é? Essa demissão é que é marcante, vem impedir com urgência. Mas o doutor já tinha marcado uma Assembleia, já havia uma data prevista, que era agora em 3 ou algo, ou 4. Portanto, alguma coisa de errado se passa na organização e na comunicação entre os órgãos diretivos do Benfica. Alguma coisa se passa. Isto é, digamos, só para, esconder um bocadinho todas as coisas erradas que deviam ter feito, se calhar, há mais tempo e que agora vem a terreiro neste tempo de tranquilidade, que já não vem trazer nada, de novo, não é? Isto é algo que a gente já sabe. Se viesse a dizer assim, a Assembleia vai ser marcada já para a semana, pronto, isso assim, vamos lá para a transparência. Agora, esta urgência, por exemplo, que urgência que é? Do Presidente da Mesa da Assembleia Geral fala em julho, no comunicado da direção não é sequer referida uma data. Por isso mesmo, exatamente. Que urgência é essa? Que urgência é essa? Nenhuma! Se viessem este comunicado, esquecemos os votos. Os votos é um fediver. Os votos é um fediver. Seja haja ilegalidade ou... Mas a Assembleia Geral é precisamente sobre a contagem dos votos e sobre a auditoria às últimas eleições, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, quem é que andou a contar os votos agora? Onde é que eles estiveram guardados? Quem é que os guardou? Mas olha, mas sabes uma coisa, Jorge, é por isso mesmo, e mais uma vez, por esta tomada de atitude, de algo que tu estás a dizer, e também algo que já o Bernardo frisou, é que, das duas uma, ou se tinha contado logo, ou não se contava. Sabes porquê? Porque agora vai surgir outra vez este tipo de situações. Exatamente. Agora onde é que se sabe, onde é que teve, o que é que fez. Eu, por mim, ou era para fazer ou não era. Agora, não me venham dizer a mim, o clube não é gerido de fora para dentro. É gerido de dentro para fora. Tudo bem. Então, mas as coisas podem ser assim. Mas, das duas uma, ou fincamos pé numa situação,
ou ficamos pé noutra. Não podemos andar conforme a maré e agora que está-se a começar uma nova época, agora é que se vai fazer a contagem dos votos. Há coisas que eu não consigo entender. Em que não há ainda uma data para a Assembleia Geral Extraordinária, esta posição do Benfica achas que chega para acalmar os ânimos dos sócios que querem que esta Assembleia aconteça? Boa noite. Acalma o eleitorado de Luís Filipe Vieira, que vão dizer agora. Agora vai de certeza haver uma campanha. Aqui está o Presidente, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, não tem nada a esconder e está aqui. O que vocês andaram a pedir, está tudo aqui prontinho para vocês verem. Acalma até certo ponto, mas há aqui uma coisa que parece-me ser importante. Eu não sou benfiquista, o calado é, e eu tenho muitos amigos benfiquistas, já não vou muito neste tipo de tangas de Luís Filipe Vieira e da direção do Benfica. Eu já não acredito muito nestas trapalhices todas da lisura, da transparência, não é? Aí concordo plenamente com tudo o que os meus caros colegas disseram. E o calado tem toda a razão. Quando houve esta desconfiança, passado 3, 4 dias, faça logo a contagem dos votos. E acabava-se com isto. E acabava-se com esta palhaçada, que isto é uma palhaçada. Isto parece aqueles filmes antigos de baixo orçamento. E depois é outra coisa fantástica. Entra agora um novo presidente da mesa da Assembleia, não é? Parece que ele chegou ali, o homem certo para o lugar certo. Eu vou pôr isto na ordem. Chegou ali, temos que marcar uma Assembleia, temos que isto. E a direção, passado 1 minuto e meio, sim senhora, meu caro amigo, estou aqui pronto, vamos lá fazer a contagem dos votos. Eles enganam quem com isto? Ou esta direção atual está a enganar quem? Eles já não enganam ninguém com estas trapalhices. Não enganam ninguém. Aí o calado tem toda a razão. Deviam ter feito isto há muito mais tempo. Ou então não faziam. Numa época importantíssima para o Benfica, e vou ao encontro do que o calado estava a dizer, numa época importantíssima, uma fase complicada, e que o Benfica vai ter agora, começa já daqui a 15 dias, daqui a um mês já estão a jogar na Liga dos Campeões. Vão agora andar com assembleias e mais discussão, e mais página de jornais, e mais pessoas a tratar mal o Presidente do Benfica, e mais manifestações, apesar das manifestações, não é? Que andou aí tantos nas redes sociais, apareceram 6 rapazes aqui atrás, não é? 3, com cartazinho pequenininho, parecia sei lá o quê, parece aquelas coisas dos gatos fedorentos, o gato fedorento, uma claque no Estádio Nacional, 3 pessoas a fazer a onda, uma palhaçada, que isto é uma palhaçada também. Agora, isto já não engana ninguém, pelo amor de Deus. Portanto, nesse aspecto o calado tem toda a razão. Este é um tema ao qual certamente vamos voltar, até porque continua sem haver uma data marcada para a Assembleia Geral Extraordinária, mas há já a garantia da parte do Benfica de que os votos físicos das últimas eleições vão mesmo ser contados depois de toda a suspeição também a que foi criada em torno desses votos e do voto eletrónico. Vamos avançar agora com o campeão nacional e com novas imagens do campeão Sporting. No treino de hoje, Ruben Amorim voltou a dar primazia ao trabalho com bola. No site oficial, o Sporting explica que este foi um treino com exigência máxima. É também realçado que os jogadores deram uma resposta positiva. O dia foi também marcado por nova bateria de exames físicos. O técnico do Sporting voltou a contar com 23 jogadores. Ausentes continuam Mateus Reis, que está em isolamento por ter viajado do Brasil, mas também os internacionais João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves. Estão agora de férias depois da participação portuguesa no Europeu. Sebastião Coates e Gonzalo Plata ainda estão ao serviço das respectivas seleções na Copa América. Luís Neto diz que o Sporting quer muito conquistar a Supertaça neste início de pré-época. O central lembra também que trabalhar às ordens de Ruben Amorim significa não ter folgas. Toda a gente já conhece o Mister, conhecemos a liderança que temos e ele foi o próprio a dizer que desde o primeiro dia não há folgas, por isso começamos sempre a 200% a partir do momento que a gente entra em campo, seja para treinar, seja para jogar, seja para fazer um jogo amigável. Não há possibilidade nenhuma de descansar. É o nosso primeiro objetivo, é o objetivo a curto prazo, é um título que queremos muito. Temos ainda uma longa preparação, temos jogos e estágio para aqui e ali ir trabalhando muito, que é aquilo que a gente precisa neste momento. E claro, o nosso objetivo principal é já dia 31 com o Braga poder dar uma grande resposta e começar a época da melhor maneira. A pré-época, tal e qual como acabou, com o mesmo plantel. Isso preocupa-te de alguma forma a que ainda não tenha havido aqui uma contratação, por exemplo, ou não? Preocupa. É sempre bom começar uma época com
com mais reforço de qualidade para acrescentar algo mais ao que o Sporting conseguiu fazer na época passada. Mas neste aspecto parece-me estar um pouco... Estou um pouco mais tranquilo também, porque a nível do que se passou a época passada a nível de aquisições, foram quase todas, a grande maioria assertivas, de jogadores que vieram acrescentar algo mais ao Sporting, então que o levou a ser campeão nacional. Portanto, as coisas são desta maneira. Há um jogo que já há uma supertaça para vencer, não é fácil. Agora há aqui uma coisa que o Bernardo já deu ali um toquezinho. Eu fico maravilhado, sinceramente. Já tinha ficado maravilhado com a conferência de imprensa após o jogo, salvo o erro, da Taça da Liga, da conferência de imprensa do Neto. E acho que é um regalo para nós ouvirmos as conferências de imprensa deste rapagão. Ponderado, tranquilo, explica as coisinhas todas como deve ser. Portanto, acho que as pessoas deviam ser, ou a grande maioria dos jogadores deviam ter esta capacidade de comunicação que o Neto tem. Percebe-se também, Jorge Amaral, que a mensagem é a mesma da época passada e essa mensagem na época passada resultou. Esta época, o Sporting parte como favorito ou não? Parte, foi o campeão nacional. É uma mensagem que o treino hoje, no primeiro dia que entram, não entram da mesma forma que o ano passado. Entram como campeões nacionais. Entram como uma equipa que vai defender o título que conquistou na época passada. São exigências totalmente diferentes de como aquelas que o ano passado, que andaram até há 3 jornadas do fim. Não foi a dizer o próximo jogo, vamos ver no próximo jogo, se calhar somos os candidatos e favoritos e tal. Vamos esperar. Não. Têm que ser candidatos de certeza e um dos favoritos. Sem dúvida que vão ser, porque é uma equipa que está, digamos, já planeada, o mesmo treinador. Até agora não saiu nenhum jogador daqueles mais transcendentes, daqueles que marcaram realmente uma posição na equipa. Portanto, a responsabilidade vai ser maior. Agora, tudo isto há um grupo feito, e a isso eu tenho que dar o mérito ao Ruben e se calhar a estes netos, que não é só o Neto, também há outros netos com discursos equilibrados e os mais maduros, não é? Em que conseguem transmitir aos mais jovens algo diferente. E isso é muito importante para encarar uma época com uma responsabilidade que é muito maior. Hoje o facto de se perder um jogo, se fosse o ano passado, se calhar as coisas podiam não levar tão mal ao mundo. Não, hoje não. Hoje já partem como campeões nacionais e como partem para defender o seu título nacional. Têm já uma super taça para ganhar e não pode acontecer aquele aspecto como foi, se não me engano, o ano passado ou há 2 anos, em que perderam com o Benfica, há 2 anos, perderam com o Benfica 5-0 e nada aconteceu. Não há problemas nenhuns, não há problemas, a gente vai atacar a época, não há problemas. Não, há problemas. O Sporting hoje é um Sporting diferente, com uma imagem diferente, uma marca diferente, é campeão nacional e tem que ser candidato a tudo. José Claudio, concordas que a responsabilidade do Sporting nesta época é maior do que era na época passada, enquanto campeão em título? Eu acho que não. Eu acho que, para mim, até é benéfico quando uma equipa é campeã e depois inicia a época, mesmo que seja com os mesmos, isso não é mau. Pelo contrário, para o treinador até é ótimo. Na verdade, não é bem com os mesmos, porque estamos todos aqui a esquecermos da saída de João Mário, não é? Porque João Mário já fez esta equipa. E ainda não tem o Palhinha também, Nuno Mendes e Pote. Que... Esses continuam a fazer parte. Claro, mas eu acho que não é mau, sinceramente. Não é mau, até porque, vamos ver uma coisa, e se o João Mário não está, muito da culpa, se calhar, do João Mário não está, também é a direção do Sporting. Se calhar também o Ruben acha que dentro do plantel tem jogadores que podem fazer a posição ou podem fazer o mesmo que o João Mário fazia. Essa é que é a verdade. Por isso, não sei se o Ruben acha ou se acharia que o João Mário acrescentaria tanto a esta equipa, porque senão teria havido um esforço muito maior para que o João Mário ficasse. A questão é que eu acho que é positivo sempre iniciares uma época, mesmo se alguns não saem, mas aqueles que permanecem, foram campeões, já têm esse ADN. Se há responsabilidade ou não. Eu acho que um clube grande tem sempre responsabilidade. Agora, este ano, como sempre se diz, o favorito é aquele que é o campeão, não é? É aquele que parte em vantagem. Por isso, o Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, Benfica, tem que se preocupar, mas é em destornar o Sporting da posição onde está, que é ser campeão nacional. Acho que a responsabilidade acima de tudo vem, mas é pelos jogos que o Sporting vai ter que fazer que o ano passado não fez. Principalmente logo na fase de grupos da Champions, vamos ver.
Esse vai ser o grande teste, o principal teste para Ruben Amorim e o respectivo plantel na próxima época, o regresso à Liga dos Campeões? Bernardo? Não diria, não acho que seja o principal teste, acho que é a junção de, ou seja, o facto do Sporting do ano passado... Vou ter de te interromper, Bernardo, porque acaba de vencer, nos oitavos de final, a Ucrânia acaba de vencer a Suécia. Estávamos a falar também sobre o campeão nacional Sporting, Bernardo, e estavas a realçar, antes de te ter interrompido, a junção que vai haver agora para o Sporting de campeonato e de Liga dos Campeões. Esse vai ser o principal desafio para a próxima época? Sim, tinhas-me perguntado, é isso, eu acho que esse sim vai ser o principal desafio, ou seja, o Sporting ter muito mais jogos, ou seja, tem a exigência da Liga dos Campeões em cima do campeonato nacional. E isso eu acho que pode fazer toda a diferença. Eu acho que se o Sporting estivesse submetido à mesma exigência da época passada, o facto de não ter reforços não seria dramático, ou seja, não me parece que colocasse o Sporting como favorito, porque me parece que este ano Porto e Benfica estarão muito mais atentos ao Sporting, muito mais do que estavam na época passada, onde me parece que pensaram que a algum momento o Sporting ia cair, ia baquear, e isso acabou por não acontecer. Agora o Sporting perdeu um dos seus médios mais importantes e parece-me que, obviamente, até ao final do mercado, na pior das hipóteses, o Sporting terá que contratar um médio e um lateral direito. Isso parece-me mais ou menos evidente, mas acredito que todos os clubes portugueses vão fazer ainda vários acertos. Não vai a ser já, porque vão ter que aproveitar os preços de final de mercado, e isso faz com que, muito provavelmente, jogos como a Supertaça ou o início dos jogos do Benfica no apuramento para a Champions sejam feitos ainda sem todos os reforços. Daqui a pouco vamos também voltar ao mercado de transferências no que diz respeito ao Sporting, mas agora olhamos para o Benfica, para uma saída quase confirmada. Nuno Tavares já tem acordo com o Arsenal, o lateral esquerdo de 21 anos tem à espera um contrato de 5 épocas no clube inglês. O Jornal Record explica que falta apenas o acordo entre Benfica e Arsenal. Os ingleses já fizeram uma proposta de 8 milhões de euros, mas Luís Filipe Vieira quer 10 milhões como valor fixo. As negociações continuam e estão bem encaminhadas. O Arsenal antecipou-se à concorrência de Nápoles e Southampton, que também estão interessados no lateral esquerdo. A saída de Nuno Tavares do Benfica deve ficar fechada em breve. José Calado, é o melhor cenário, quer para jogador, quer para clube, a saída? É muito complicado de dizer. Eu acho que para o Nuno, se realmente a intenção dele é ir para um novo clube e batalhar pela posição ou ser titular, se calhar a saída será melhor para ele, porque se ele ficar, eu acredito que vai ficar na sombra novamente de Grimaldo, porque Grimaldo é um jogador diferente no ataque. E depois o Nuno entrará ou jogará muitos jogos como jogou na época passada, mas eu acho que não será o titular. Neste caso, no Arsenal, acho que tem todas as possibilidades de ser titular, até porque depois de uma compra a um clube, depois de tu chegares, se calhar, com uma dimensão diferente, se calhar também tens uma possibilidade de batalhar pelo lugar também de maneira diferente e muito mais competente. Acho que é um jogador que tem um potencial tremendo. Assim ele ponha tudo em campo e a partir daí, se calhar pode acontecer aquilo que Jorge Jesus vaticinou há algum tempo. Pode ser um dos futuros titulares ou não da seleção, mas pelo menos ele e o Nuno Mendes, se calhar num futuro próximo, batalharem os dois pela titularidade na seleção. Na altura, Jorge surpreendeu quando fez essa declaração a dizer que achava que Nuno Tavares podia bem, num futuro relativamente próximo, passar a ser o lateral esquerdo titular da Seleção Nacional, da equipa A, tendo também em conta essa declaração, essa aposta de confiança que havia do treinador, pelo menos nas qualidades do jogador, porque não foi assim muito utilizado. Surpreende que seja negociado neste mercado ou não? Surpreende um bocado, ainda por cima, quando se fala em Nápoles, que andou sempre interessado no Grimaldo. Quer dizer, o Nápoles estava interessado no Tavares. Neste caso agora já é o Arsenal que está à frente, não é? Mas o Nápoles andou interessado no Sim, Grimaldo. também estava na lista de interessados, sim. Durante anos, não é? E agora aparece como é interessado no Nuno Tavares. Não ponho em causa as qualidades do jogador, em termos físicos, em termos técnicos, não ponho em causa a sua disponibilidade, só ponho a única coisa que isto tem a ver é com o que é que Nuno Tavares quer do futebol, não é? Quer ver que crescimento é que ele vai ter como jogador. Porque nós temos visto estas situações todas que se têm passado um bocadinho com ele, tem-no posto em termos de estabilidade, de alto para baixo. Eu vou buscar sempre aquilo, uma frase que eu uso muitas das vezes, para mim fica marcante, que foi dita pelo Aurélio Pereira, e volto a repeti-la diversas vezes, que para ele os jogadores eram todos iguais da cabeça para baixo. Aqui em cima, o sótão é que muda tudo.
E quando se tem um bom sótão, consegue-se moldar todas as qualidades que se tem. E realmente o Nuno Tavares tem essas qualidades. Agora vamos ver se consegue, digamos, fazer o upgrade disso tudo e conseguir-se impor como jogador que não se conseguiu. Eu acho que tem muito boas condições para ser um grande lateral. Se vai ser o titular, não sei. O futuro dirá. Acho Nuno Mendes com uma margem muito maior em termos de progressão do que propriamente o Nuno Tavares. O Nuno Tavares precisa de estabilidade, se calhar mais emocional para o seu jogo poder ser mais assertivo. Agora, admira-me quando há dois laterais, um deles que pode ser o futuro da seleção. Grimaldo está para sair há uma data de anos, não sai, ser vendido. Agora, eu acho que é um bom negócio para o Benfica. Acho que é um ótimo negócio para o Benfica. Falta a oficialização também desse negócio, porque ainda há aqui algum desacordo no que diz respeito ao valor desta transferência, apesar de já haver acordo entre o jogador e o clube inglês. Vamos olhar para um outro jogador da formação, mas neste caso da formação do Porto. O Wolverhampton não vai exercer a cláusula de opção de compra de Vitinha, que é de 20 milhões de euros. Segundo o Jornal Record, o clube inglês quer segurar o jovem médio, mas novamente por empréstimo. Esta solução não agrada à SAD Portista. Vitinha fez 22 jogos na época passada, mas só 9 a titular e nunca jogou os 90 minutos. Por outro lado, Sérgio Conceição vê com bons olhos o regresso do jogador de 21 anos. O Futebol Clube do Porto considera que Vitinha poderá subir de rendimento nas mãos do treinador. O médio vai, por isso, começar a pré-época no Dragão, mas continua no mercado à espera de uma boa proposta. Bernardo, ficou a ideia no último mercado de verão que esta compra era obrigatória da parte do Wolverhampton. Afinal, não é. Como é que se explica também aqui esta confusão? Explica-se que os negócios, quando não são devidamente comunicados às CMVMs desta vida, são o que os clubes dizem que são, não é? E nós ficamos agora a saber, e este com a gravidade de colocar um bocadinho em causa o fair play financeiro do Futebol Clube do Porto, que tem que ser muito bem burilado até ao final deste mês. Esta notícia tem uma curiosidade, que é, do ponto de vista desportivo, eu acho que ela é uma excelente notícia para o Futebol Clube do Porto. O regresso. Eu acho que o Vitinho é um craque e devidamente utilizado pelo Sérgio Conceição pode ser um reforço fortíssimo para o Futebol Clube do Porto. Acho que o Vitinha tem mesmo capacidade para ser um grande jogador. Lá está, não conheço, como é que o Jorge Amaral disse, o sótão? O sótão, sim. Não conheço o sótão. Mas foi uma referência não conheço o sótão do literária. Vitinha, confesso, mas as capacidades que lhe acompanhei na formação são enormes. Agora, do ponto de vista desportivo pode ser muito bom. Do ponto de vista financeiro, são 20 milhões que se evaporaram dos cofres do Futebol Clube do Porto neste momento. Atenção que isto não está a acontecer só ao Futebol Clube do Porto, porque há muitos negócios presos um pouco por toda a Europa, porque os clubes, devido à pandemia, estão com muito receio de gastar dinheiro. Agora, é como dizes, este parecia mais ou menos concluído, não está. É bom e mau ao mesmo tempo, ou seja, é bom para Sérgio Conceição, é mau para Fernando Gomes, responsável financeiro do Porto, que tem que encontrar uma solução.